Olá, amigos. Sou o deputado Alex Brasil. Estamos começando mais um Top 5 da semana com muitas notícias importantes que estão bombando aí nas redes sociais. A primeira é uma notícia local nossa aqui. Os nossos agentes de segurança pública, policiais militares lá do 21º Batalhão, foram destacados por conta de uma ocorrência. Existiam homens fortemente armados no norte da ilha aqui de Florianópolis, mas vamos dizer assim, especificamente ali em Ponta das Canas. Chegaram lá e descobriram realmente que haviam 4 homens, até com submetralhadora. Uma dessas submetralhadoras tinha inclusive havia sido usada para um assalto à mão armada aqui na nossa cidade de Florianópolis. Então, o pessoal da Polícia Militar, que não costuma mandar recado, simplesmente cancelou o CPF dos 4. Esses daí não vão incomodar mais a gente, e por conta disso, uma moção de aplausos vai ser feita aqui na Assembleia Legislativa por conta do nosso gabinete, parabenizando todos os nossos agentes de segurança que prestaram esse brilhante serviço à comunidade catarinense. Então, fica aqui o registro. Em breve irei eu pessoalmente entregar essa moção aqui na Assembleia e cumprimentá-los por esse excelente trabalho prestado. Nova notícia: nenhum morto identificado consta na denúncia que baseou a ação no Rio. Na verdade, isso aqui quer dizer o seguinte: lá na ação do Rio, que todo mundo está falando bastante nesses últimos dias, houve ali quase 150 CPF cancelados da bandidagem ali do Comando Vermelho. Porém, descobriram que os guns dos chefões, de fato, ainda não constam entre os óbitos, ou seja, eles ainda estão por aí foragidos. Isso quer dizer que, muito provavelmente, nós vamos ter que fazer uma nova operação. Quem aí é a favor de novas operações, levanta o dedo aí e compartilha, porque é isso que nós precisamos para passar esse Brasil a limpo. É lógico que o Lula e a PTzada estão reclamando muito do direito dos manos, né? Infelizmente para eles foi cancelado aí quase 50 CPF de eleitores deles, mas que para nós aqui que pagamos impostos, trabalhamos duro, graças a Deus são 150 criminosos a menos para aterrorizar todos os nossos cidadãos de bens, pais de família, que saem cedo para trabalhar, voltam para casa e muitas vezes acabam sendo roubados por essa turma, que esses 150 não vão incomodar mais. Uma nova notícia: moradores da favela e simpatizantes do PT protestam após mega operação com 121 mortes. Aqui 121 está desatualizado, que subiu esse número, chegou perto de 150. Mas é interessante isso aqui porque não foi só no Rio que o pessoal fez protesto. Aqui na capital de Santa Catarina e Florianópolis também fizeram manifestação. Mas aquele fiasco, né? Eu falei que ia ser um fiasco e foi um fiasco mesmo. Porque mesmo sendo petista, acho que nessas horas deve dar um pouco de vergonha de ir para a rua dizer que você está lá para protestar em favor dos criminosos, dos narcotraficantes, dos terroristas. Então, na verdade, mingou a ação deles. Era uma sexta-feira que aqui no estado foi decretado ponto facultativo por conta da Semana do Servidor Público, e esse pessoal só gosta de fazer manifestação quando é para matar serviço. Nesse caso já estava de folga mesmo, não apareceu quase ninguém, deu meia dúzia de gato pingado para dizer que é a favor do criminoso e contra a polícia pedindo o fim da PM. Esse povo não tem nada na cabeça. Bom, essa aqui é recente. Ontem foi pego a Janja fazendo dancinha num poderoso iate ao lado do presidente Lula, lá na COP30. Eles que estão num iate de luxo, lá na COP30, gastando, torrando o dinheiro do pagador de impostos, do brasileiro de bem. E parece que eles já não estão mais nem um pouco preocupados com essas mortes do Rio, né? Porque já estão fazendo dancinha, já estão tomando champanhe, estão ostentando como eles adoram fazer. E essa COP30 com certeza vai ser mais um fiasco desse governo Lula, por conta de uma série de coisas erradas que já vem estourando por aí, inclusive da roubalheira do dinheiro público. E a Janja continua dançando e fazendo sambinha na nossa cara. Outra notícia: Alexandre de Moraes ontem esteve lá no Rio de Janeiro. Foi visitar o governador do Rio, que levou ele na nossa central de inteligência, porém ele de imediato impediu a aproximação do pessoal do BOP e do CORE na reunião. Tem uma foto dele aqui, ilustrativa, claro, mas convenhamos, né? Quando as pessoas não são tão de bem assim, muitas vezes elas não querem a polícia por perto. Eu acho que é exatamente o que acontece aqui. Agora, outra coisa que preocupa também é que a inteligência toda do Rio de Janeiro foi aberta e demonstrada para esse ministro. Ou seja, agora ele tem acesso a uma série de informações de inteligência
que me preocupa onde essas informações podem ir parar depois que chegaram ao seu conhecimento. Coisas boas podem não acontecer com essas informações. E ele, através da caneta poderosa dele, já decretou uma série de burocracias ali para tentar impedir que novas ações de combate ao crime como essa acabem acontecendo na sequência. Infelizmente, a nossa Suprema Corte hoje está toda dominada para o lado de lá. São 7 ministros nomeados pelo Lula, né? Lula e Dilma. Isso demonstra com clareza o tanto da dominação da ideologia de esquerda que só defende bandido, dominando o nosso STF. E outra coisa também que eu indago aqui é que ele, como ministro do STF, não tem que ir até governador nenhum de estado, muito menos a inteligência da polícia se intrometer nesse tipo de coisa. Ele é ministro do STF e deveria estar lá para julgar as ações que são ou não constitucionais nesse país. Mas o cara age hoje como alguém que todo mundo deve obediência a ele, todo mundo tem que prestar contas a ele, e mais até do que o presidiário Lula, ele está o tempo todo infernizando a vida de qualquer administrador público, seja governador, prefeito, enfim. Ele está lá para esculhambar mesmo, que a gente vem hoje vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Mais uma notícia, MPF denuncia advogado por chamar Lula de ex-presidiário nas redes sociais. Bom, vocês sabem que desde a última eleição, muita censura tem acontecido no Brasil. Começou, inclusive, com a gente não podendo mais chamar o ladrão de ladrão. Muita gente acabou tendo que responder por isso, o Ministério Público ficou em cima, o próprio ministro Alexandre de Moraes, na presidência do TSE, mandava censurar tudo que relatasse algo parecido com isso, de chamar o ladrão de ladrão, e agora a gente não pode mais chamar o ladrão de ex-presidiário. Se ele não é ex-presidiário, o que ele é? Que o cara ficou preso mais de ano num presídio, como é que não pode chamar um cara desse de ex-presidiário? Pode chamar de quê? Agora está se aproximando do Natal, pode chamar de Papai Noel, será? Pô, o Ministério Público está de sacanagem, né? Sabe o que acontece? Isso, por que o Ministério Público age assim? Porque agora a gente vai ter que renovar o mandato da PGR, que é o titular do Ministério Público Federal, é o chefão do MPF. E aí provavelmente você pega alguns membros da MPF que querem acenar para o presidiário Lula, às vezes eu quase esqueço de chamar ele de presidente. E aí o que acontece? Daí o cara quer fazer um aceno, porque quem tem a caneta poderosa para nomear na cadeira de PGR é o presidente. E aí ele pega e fala, quer saber, vou chamar a atenção dele, eu vou aqui denunciar um cara que chamou ele de ex-presidiário, para ele olhar para mim que eu estou acenando para ele. Esse é o problema de você nomear gente, seja no STF, no STJ, no Ministério Público, de forma política. As pessoas deixam de fazer o seu papel jurídico, técnico, para ficar acenando politicamente para quem pode nomeá-la num cargo maior. Tenho certeza que não é algo sério o que esse promotor está fazendo aqui, de querer denunciar uma pessoa porque falou que o Lula é um ex-presidiário, e é ex-presidiário mesmo. Agora mais uma aqui importante, né? Para quem é da direita e se sente confortável com isso. Os estados com menor taxa de violência são governados pela direita. E aqui tem alguns bons exemplos aqui. Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho Júnior e o nosso governador de Santa Catarina aqui no meio, Jorginho Melo. Dá ou não dá orgulho dizer que você é de direita e quando você mora no estado de direita que você tem segurança que os outros estados não têm? Se você olhar ali para a região Nordeste, que é dominada pela petezada e pela esquerda, são os piores índices de segurança pública. Você saiu na rua, você está sendo assaltado o tempo todo. Então, alguma coisa quer dizer quando os números revelam que direita é bom para se viver e esquerda é péssimo para se viver. Fechando agora, um tema que gerou muita polêmica no estado nos últimos dias. A questão envolvendo Carol Detone e Carlos Bolsonaro. Uma deputada aqui do estado resolveu se rebelar contra a família Bolsonaro e decidiu atacar veementemente a candidatura do Carlos Bolsonaro aqui para Santa Catarina, usando daquele discurso, olha, veja bem, eu sou a favor dos catarinenses, eu não sou a favor de uma candidatura de fora. Só que, sinceramente, eu, por exemplo, hoje sou deputado estadual em Santa Catarina, mas nasci no Mato Grosso do Sul. E eu venho acompanhando aí, pelo modo como eu estou rodando o estado, já 150 cidades visitadas desde o início desse ano, que, a princípio, o pessoal está feliz com a minha presença aqui na Assembleia, com o meu trabalho prestado, e não acho que o fato de não ser de Santa Catarina esteja prejudicando. O mais importante é me dedicar ao catarinense e representar os seus anseios, e é isso que eu venho fazendo. Se você pegar ali o Eduardo Bolsonaro também em relação
aonde ele é o deputado mais votado da história é em São Paulo, apesar dele ser carioca. E também faz um excelente trabalho, hoje não apenas só pelo estado de São Paulo, mas pelo Brasil todo, da forma que ele vem atuando lá nos Estados Unidos para defender os nossos direitos aqui. Se você pegar também o governador Tarcísio, eleito governador de São Paulo, não é de São Paulo, nunca foi, nem conhecia tão bem São Paulo assim, e tem sido aí eleito um dos melhores governadores da história de São Paulo. Então esse bairrismo de, mas ele não é catarinense, ele não pode ser senador aqui. Isso aí não cola. Isso aí é interesse pessoal, de projeto de poder de quem está atacando dessa forma, e eu te falo por quê. Porque a Carol Detone, ela não vai perder a cadeira dela de senadora, esteja ela no PL ou esteja ela num partido coligado com o PL, ela tem total chance de ser senadora também, junto com o Carlos Bolsonaro. E para mim, disparados, são os dois melhores nomes hoje no Estado para nos representar lá no Senado Federal. Então, essa conversa, para mim, cheira outras situações, de interesses pessoais, de alguém que lá na frente também quer ser senadora e que acha que a presença de um filho do Bolsonaro aqui pode, a princípio, prejudicar a sua candidatura posterior. Essa conta não fecha. Esse discursozinho de que se não é catarinense não presta também não fecha. E eu quero aqui registrar o meu apoio incondicional à candidatura do Carlos Bolsonaro, até porque eu respeito muito o que havia sido acordado lá atrás, e todo mundo sabia disso. Cada estado bolsonarista onde o governador se elegeu graças ao Bolsonaro, são 2 cadeiras no Senado. O governador vai indicar o nome da sua confiança e o presidente Bolsonaro vai indicar um segundo nome da sua confiança. Nós precisamos fazer maioria no Senado para vencer de uma vez por todas esse disparate que está acontecendo em relação ao STF, que está simplesmente canetando em cima dos outros poderes e não deixa mais a balança dos 3 poderes viver em harmonia. Eles querem simplesmente controlar tudo e todos, então nós precisamos ter essa maioria no Senado, e aí a preocupação do presidente Bolsonaro em ter essa maioria e pessoas de confiança, né? Porque traíra parece que nunca vai ter fim. Cada hora surge mais uma traíra para a gente dizer que decepção, hein? O Bolsonaro te ajudou a ser o que você é e agora você está cuspindo no prato que comeu. Então, essa história de que, não, se não é catarinense não presta, me desculpa, mas para mim não cola, os interesses aqui são outros, e por isso o Carlos tem meu apoio, assim como a Carol Detone tem meu apoio também, serão os 2 senadores do estado de Santa Catarina. Queira, quem queira ou não, são 2 bons representantes, e não é o fato de ter nascido em terra catarinense que vai dizer que eles não estão aptos para exercer um bom papel no Senado e fazer o devido enfrentamento com a Suprema Corte, que é o que nós precisamos. Por hoje é só. Vou pedir mais uma vez, se você gostou aí das notícias, ajude a compartilhar, comente. Eu também gosto de ler os seus comentários para entender o que você está pensando a respeito desses temas. E é assim que a gente vai conseguir chegar mais longe, com a sua participação, sempre compartilhando, curtindo e comentando o que a gente tem dito por aqui. Fiquem com Deus, força e ó.